for assistir esse dorama que eu vou indicar pra vocês agora, eu peço por gentileza que vocês levem a sério o meu aviso. Se vocês não gostam de assistir determinadas cenas, exatamente aquelas cenas, perto das outras pessoas, se você fica um pouco constrangido, vai pra um local isolado, bota teu fone de ouvido, porque esse dorama ele já vai começar pegando fogo, gente. Ele mostrou que veio logo de cara. Pra quem me segue nas minhas outras redes sociais, já estavam sabendo que eu estava assistindo esse dorama, eu já tinha feito recomendação dele, inclusive, porque eu achei a temática dele bem afrontosa, eu diria. Eu sei que muitos dorameiros de plantão vão vir sedentos aqui no comentário pra dizer que esse não é o primeiro dorama que tem cenas de sexo, né? Cena mais 18. Eu não sei qual é a liberdade que o YouTube me dá para falar sobre determinados assuntos sem bloquear o alcance do meu vídeo. Então, como eu tô acostumada já com as outras redes, eu vou falar meio que em código, tá? Que é pra gente poder falar sobre esse dorama aqui sem ser gongado pela rede social. Eu sei que outros doramas, gente, possuem cenas mais calientes, né? Principalmente se o dorama em questão não for um dorama de romance e não for um dorama feito para a TV aberta coreana. A gente sabe que a Coreia não se resume a pegar na mão e dar selinho. A gente sabe que tem cenas mais calientes. Mas a proposta desse dorama em si é uma proposta diferentona, é uma proposta afrontosa pro mercado coreano, entende? É sobre isso que eu estou falando. Esse dorama, ele se chama Fantasy Spot ou Hit the Spot e aqui em português eu acho que ficou Encontre o Ponto. Você vai encontrar para você poder assistir ele disponível no Viki, que é uma plataforma de doramas, ou você vai encontrar na Dramaland aí em alguns sites, Tele da Vida, vocês sabem do que eu tô falando. E essa história, infelizmente, tem apenas 8 episódios. E quando você começar a assistir, você vai entender por que eu falei com tanta ênfase o infelizmente. Esse dorama, ele acompanha a protagonista, que ela já está em um relacionamento há 5 anos. Ela está com o mesmo cara há 5 anos. E desde que os dois começaram a namorar, na cama, ela sempre fingiu gostar de tudo que estava acontecendo. Ela sempre fingiu que ela saía dali satisfeita. Só que chega uma determinada época da vida dela que a relação dos dois caiu naquele mormaço, não tá mais tão gostosa como era antes. A parte do namoro dos dois já tá bem fraca. Imagine a parte sexual dos dois, né? E aí ela começa a se questionar a respeito das escolhas que ela fez no passado, a respeito do que ela conhece do corpo dela, a respeito do que ela conhece da vida sexual dos dois. E aí, no trabalho dela, ela é convidada pelo chefe para ser apresentadora de um podcast. E esse podcast, ele vai falar sobre a vida sexual das mulheres. Eu acho que eu posso falar sexual aqui, né, gente? Será que eu posso? Também não sei, eu não sei qual é o limite que o YouTube me dá. Olha que triste. E aí ela começa a trabalhar nesse podcast e ela começa a receber relatos de ouvintes, né? Ouvintes que vão mandando relatos ali sobre situações que eles passaram já num relacionamento, sobre vergonhas que essas ouvintes têm com relação ao próprio corpo, sobre não se conhecer, porque sabe que se for tentar fazer coisas para poder conhecer o próprio corpo serão julgadas socialmente, porque isso não é aceito. Vergonha sobre falar a respeito do assunto, porque acredita que a posição da mulher não permite que ela fale abertamente sobre determinados assuntos, enfim. É uma discussão super gostosa, mas a protagonista, quando ela começa a ouvir sobre isso, ela chega numa conclusão. Ela nunca na vida dela sentiu humor. Vocês sabem, né? De novo, a limitação, eu não sei até onde vai. E aí ela decide confrontar o namorado dela. Na verdade, ela não foi com o objetivo de confrontar o namorado dela. Ela compartilha com a melhor amiga dela, que trabalha com ela nesse podcast. A melhor amiga dela, diferente dela, não se relaciona com as pessoas no sentido romântico. Ela só realmente sai para poder curtir a noite e se satisfazer e voltar para casa no dia seguinte sem ter aquele apego emocional envolvido. Porque ela teve um trauma no passado que se justifica, dá justificativa para as ações dela dentro do dorama. Mas sim, então enquanto ela tem uma vida sexual bem banal, bem tranquila, a amiga já vive diversas aventuras diferentes, enfim, é muito segura com relação ao próprio corpo, é muito segura com relação às coisas que ela quer para si, o que ela aceita, o que ela não aceita, o que ela espera de um cara, o que ela não quer. Ela é muito aberta com relação a isso. Então a protagonista procura a melhor amiga dela e fala: meu amor, perceba que eu estou com esse cara há 5 anos e a gente nunca fez um sexo onde eu consigo
me sentir completa, realizada no final. É sempre estranho, sempre acaba, foi bom pra ele, mas não foi bom pra mim. E aí a amiga dela sugere que ela compre uns determinados brinquedinhos pra poder dar uma apimentada na relação dos dois. Ela faz isso super animada, chega pra contar pro namorado dela o que ela tinha comprado, achando que ele ia se empolgar, e ele fica ofendido por ela ter comprado brinquedos pros dois terem o momento dos dois ali. E ela não entende por que ele está tão ofendido. E aí, conforme ela vai conversando com ele, discutindo com ele sobre isso, ela vai percebendo que ele meio que acha que a masculinidade dele vai ser afetada se ele usar esses determinados brinquedos, como se ele não fosse o suficiente pra ela. E aí ela explode, ela fala pra ele: eu nunca, nesses anos todos, cheguei até o final. Eu nunca, nunca, nunca. E aí ele fala: o problema é seu, porque todas as mulheres com quem eu já estive antes, elas se sentiram realizadas, elas se sentiram completas. Por que só você é diferente? Acho que o problema é seu. Então, assim, já começa mostrando vários problemas só aqui, né? O fato dela sempre ter mentido pra ele, que tinha gostado, fez com que ele acreditasse que ele tava arrasando, quando na verdade ele não estava arrasando, e ela só realmente estava com ele porque ela gostava dele e ela acabava aceitando aquilo porque ela achava que tinha que ser daquele jeito. Nem preciso dizer pra vocês que é o suficiente pra que o romance deles realmente acabe de aguar por vez, né? E ela comece a querer se conhecer melhor. Então ela encerra esse relacionamento e ela começa a cada vez mais trabalhando nesse podcast, ela vai ficando cada vez mais interessada em conhecer o próprio corpo, em saber quais são as próprias limitações. E aí tem um cara no trabalho dela. Esse cara, ele é contratado justamente para poder dar uma orientação, dar um feedback a respeito do roteiro que elas trabalharão no podcast. Porque ele fala sobre isso, ele fala sobre a liberdade sexual das mulheres, ele fala sobre como não ter vergonha de certas coisas, como quebrar alguns tabus, ele vai falando sobre isso, então ele vem trabalhar com elas para poder ajudar nesse quesito. Só que assim que ele chega, dá pra ver que logo de cara ele fica encantado pela protagonista e eventualmente os dois vão ter ali uma amizade colorida. Como eles chegam nessa conclusão da amizade colorida é o grande auê da história. Mas o mais importante aqui é que esse dorama, ele aborda diversos assuntos que poderiam ser completamente abordados de uma forma muito errada, mas eles abordam de uma forma extremamente criativa e divertida. É sério, você vai dar tanta risada nessa história, você vai se sentir tão aceita, tão liberta assistindo, e talvez você aprenda tanta coisa que você realmente não vai querer que a história tenha fim. Você vai querer que toda semana saia um episódio novo, porque é muito satisfatório de assistir. Enquanto isso, a gente acompanha, é claro, o desenvolvimento dos dois casais, porque nós temos um casal protagonista e temos também um casal coadjuvante. Uma das coisas que eu mais gostei nesse dorama foram as partes em que alguma coisa super constrangedora acontece com a protagonista, ou com a melhor amiga dela, ou com algum personagem dentro da trama, e não é colocado de forma constrangedora. Por exemplo, tem uma cena, eu vou dar um pequeno spoiler aqui pra vocês. Tem uma cena que ela tá carregando uma bolsa e essa bolsa tá cheia de dildos que ela acabou de comprar num sex shop. Entendeu? Ela acabou de encher aquela bolsa cheia daquilo, menino. De todas as cores e de todos os tamanhos. E aí ela sai com aquela bolsa meio aberta, alguém esbarra nela e aquilo cai tudo no chão, pra todo mundo ver. E ela sai catando aquilo até que um cara passa, cata um e entrega pra ela. E ela age naquela situação como se fosse a coisa mais normal do mundo, a coisa mais tranquila, tipo, não é nada constrangedor aqui, entendeu? Então tem vários momentos como esse durante a trama. Momentos em que normalmente a gente falaria, cara, eu queria enfiar minha cabeça na terra, eu não ia saber lidar com isso nunca. E os personagens lidam de uma forma completamente normal, porque deveria ser assim. E aí te faz colocar várias coisas em outra perspectiva, sabe? Enquanto você assiste. Isso pra mim, assim, foi um dos melhores momentos dessa história. Os dois casais possuem uma química absurda. Gente, é surreal a química que esses casais apresentam nessa trama. A trilha sonora é super gostosa. A gente tem várias e várias cenas mais 18. São cenas bem calientes, realmente botam o nude pra jogo, mas elas são extremamente bem coreografadas e fica muito bonito visualmente pra você poder assistir. Então, são 8 episódios super curtos que passam tão rápido que você simplesmente fala, cara, eu não acredito que já acabou. Eu acho que os episódios 5 e 6 talvez tenham sido os meus favoritos. Gente, é simplesmente fantástico. É claro que tem algumas cenas que são bem romantizadas, tem vários momentos ali que, se você for aplicar na vida real, talvez não seja tão prático, mas a ideia do dorama é justamente passar essa sensação de que determinados assuntos que são considerados tabus, principalmente quando a gente fala da sociedade coreana, que é bem conservadora em algumas questões,
não deveriam ser tratados da forma que é tratado, sabe? Deveria ser tratado de forma leve, deveria ser algo possível de ser comunicado desde quando você tá crescendo, da sua fase da adolescência para a entrada da vida adulta. São diálogos e conversas que deveriam ser naturalizados e não colocados como vergonha, sabe? Tanto que é muito focado realmente na vida das mulheres, porque pro homem isso é normal. Pro homem é tranquilo falar sobre, é esperado que o homem fale sobre, é esperado que o homem faça, mas a mulher já é sempre colocada naquela posição de que não pode, sabe, falar sobre isso. É só a gente ver, recentemente a gente estava conversando sobre solteiros ilhados e desesperados, e uma coisa que a gente viu em Solteiros, Ilhados e Desesperados é justamente a expectativa que o homem tem sobre as mulheres, né? Aquela expectativa de que ela seja pura, inocente, fofa. Então, quando a gente tem uma mulher que é muito mais segura de si, sabe o que quer, fala sobre determinados assuntos de uma forma muito mais clara e transparente, essa mulher normalmente ela é muito julgada pela sociedade. Então, é essa a mensagem que esse dorama traz, no sentido de que o sexo ele não é um problema. Ele não deveria ser um problema, ele não deveria ser vergonhoso, ele não deveria inferiorizar alguém, inferiorizar a mulher, por exemplo, por ela gostar, por ela querer fazer, por ela gostar de conhecer o próprio corpo, coisas do tipo. Então é muito interessante conhecer melhor essa história. Eu tenho certeza que você vai amar. Porém, eu tenho que deixar aqui uma pequena ressalva, né, meu pequeno gafanhoto, porque tudo nessa vida não é perfeito, nem tudo é perfeito. O final não é dos melhores. O final é feliz, o final é muito bom, no sentido de que ele entrega justamente o que você quer que ele entregue. Ele entregou tudo que ele tinha prometido, porém foi muito rápido. Encerrou-se com 8 episódios quando poderia ter encerrado com 10, se não com 12. Né? Porque no final, principalmente no episódio 8, acontece muita coisa porque eles tiveram que claramente acelerar a história para poder encerrar ela ali. Então teve uma mensagem final ali que eles quiseram passar com relação à autodescoberta da protagonista a respeito de quem ela é como mulher, que ficou muito rápido. Então dá aquela sensação de que a história ainda tinha que continuar e por isso talvez a gente fique com a sensação de que poderia ter sido melhor. Mas toda a temporada em si foi simplesmente fantástica. Me lembra inclusive Business Proposal, que a gente teve algo semelhante acontecendo, né? A gente teve uma temporada magnífica, muito boa, mas o final foi corrido e deixa aquela sensação de epa, isso aqui ficou um pouquinho estranho, sabe? Esse realmente foi o único defeito desse dorama. Porque de resto, ele é simplesmente fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão ficar extremamente obcecados. Mas lembrando que esse é um dorama para maiores de idade, já vai preparado porque é esse tipo de conteúdo que você vai encontrar por lá, mas feito de uma forma extremamente bonita, bem coreografado, extremamente divertido, engraçado. Eu tenho certeza que você vai amar. Gente, eu tô completamente obcecada. Realmente, se eles tivessem feito mais 2 episódios para finalizar essa história de uma forma mais completa, talvez esse já teria ganhado o lugar de meu dorama favorito de 2023. Só pra vocês terem uma ideia do quão apaixonada eu fiquei por essa história. O elenco é incrível, a protagonista, a coadjuvante, elas são sensacionais, elas são maravilhosas. E os parceiros românticos de cada uma delas, genial, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão sair completamente apaixonados. Então já fica a dica pra você poder assistir nessa semana aí, já vai maratonar, depois vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha, já aproveita, se inscreve no canal, me segue nas minhas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!